Glória a Deus. Mais uma vez cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós ficamos observando as coisas que acontecem ao nosso redor e às vezes eu fico pensando comigo. As pessoas elas têm coragem de dizer, muitas, não todas, de que a doutrina de nada vale. Tem pessoas que dizem que a doutrina agora virou usos e costumes, que não tem nada a ver. Mas quando eu leio as cartas de Paulo, eu começo a compreender que Paulo ele pregava sobre sã doutrina. Uma doutrina que ele aprendeu não do homem, mas ele aprendeu de Jesus Cristo. E quando eu leio a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, quando Paulo ele começa a ensinar como deve ser a conduta de cada um, ele fala algo para Tito que me chama a atenção. Capítulo 2 de Tito, versículo 7, ele diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu analisando cada passagem, cada palavra descrita por Paulo, eu começo a compreender que ele fala que na doutrina nós temos que mostrar incorrupção. O que é incorrupção? Ou seja, ser santos na doutrina, ser fiéis, fidelidade, honestidade. Começo a compreender que quando nós carregamos a doutrina de Cristo e quando nós estamos nela, perseverando nela, nós temos a Deus. Talvez você possa me perguntar, aonde está isso na Bíblia? Na segunda epístola de João, no capítulo 1, que é o único capítulo que tem, a segunda epístola de João, ele fala assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então eu começo a compreender que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação em ensinar a Tito para que ele pudesse manter na doutrina, sendo com uma conduta incorruptível, ou seja, uma conduta exemplar. Em tudo te dê por exemplo, por boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, ou seja, tem que ser fiel na doutrina, fidelidade. Ele fala gravidade. A palavra gravidade aqui, ela traduzida significa seriedade. Irmãos, o que nós mais temos visto nos dias atuais é pessoas brincando de ser crente, pessoas brincando com a palavra de Deus, pessoas usando a palavra de Deus para contar piadinhas, pessoas usando a palavra de Deus para fazer o povo rir, ao invés de fazer o povo chorar. Porque a palavra de Cristo é para chorar, é para lamento, é para sentir a dor do pecado, sentir o peso e se humilhar diante de Deus. A palavra de Deus, na realidade, ela tem que trazer o coração do homem a arrependimento e não alegria. A palavra de Deus, na realidade, ela tem que trazer no coração do homem e da mulher a dor, o pesar do pecado, para que ela venha sentir o peso do pecado e ela possa se arrepender verdadeiramente com choro e com lágrimas, expondo o seu coração a Deus, abrindo o coração para Deus. E o que nós temos visto nos dias atuais, pessoas brincando com a palavra de Deus, fazendo anedotas com a palavra de Deus, fazendo o povo rir com a palavra de Deus, trazendo uma palavra na brincadeira. Mas aqui está dizendo, apóstolo Paulo a Tito, para levar na gravidade, ou seja, na seriedade. Palavra de Deus é coisa séria e pessoas estão levando na brincadeira. Ele diz ainda mais, para levar na sinceridade. Olha só as boas obras que ele está dizendo. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, que é seriedade, sinceridade. Quantas pessoas estão pregando uma palavra que não vivem? Pastores, líderes, homens que se dizem de Deus, porém na verdade muitos deles, não estou julgando aqui, estou apenas falando uma coisa que é real e que tem acontecido. Pessoas que estão trazendo uma palavra de Deus, mas são verdadeiras marionetes do adversário. Pessoas que estão trazendo uma palavra que não estão sendo sinceros. Vá orar. Eu nunca vi isso, irmãos. Pessoas que estão no pecado, no adultério, e falam: Senhor, perdoa o meu pecado, mas continua no adultério. Estão no segundo, terceiro, quarto casamento. Senhor, perdoa o meu pecado, mas não quer largar o adultério do segundo casamento, terceiro, e assim vai.
Pessoas que estão na prostituição e dizem: Senhor, perdoa o meu pecado, mas não querem largar o pecado da prostituição. Pessoas que estão no homossexualismo, no lesbianismo. Presta bem atenção, quero deixar bem claro aqui: não estou pregando contra o homossexual ou contra a lésbica, estou pregando contra o ato, amém? Não contra a pessoa, porque nos dias atuais, quando nós pregamos contra o pecado, muitas pessoas parecem que elas se colocam como que se ela fosse o pecado, e acham que nós estamos atacando elas. Não estou atacando pessoas, estou falando de atitudes que a Bíblia condena, amém? Então nós vemos que não há uma sinceridade. Senhor, perdoa o meu pecado, mas ainda continua naquele pecado, não quer se renunciar daquele pecado. Certa feita, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Você tem que renunciar. Evangelho de Cristo é renúncia. Evangelho de Cristo é renúncia. Sabe o que é renunciar? Renunciar ao pecado, renunciar ao eu, renunciar à soberba, renunciar ao que o mundo te oferece de bom, porém que é desagradável aos olhos de Deus. Então, irmãos, renunciar o que o mundo oferece. A palavra de Deus nos fala também que tem que ter uma linguagem sã. Paulo dizendo, sabe o que é linguagem sã? É uma linguagem que vem a trazer algo produtivo, não palavras torpes. O que mais temos visto são pessoas que outrora sobe no altar, prega a palavra, traz uma palavra de Deus, mas quando sai da igreja, a palavra é palavra torpe, o que sai da boca dele é palavra de maldição, o que sai da boca dela é palavra de maldição. Pessoas que não têm linguagem sã, pessoas que trazem uma língua, lá dentro da igreja fala, tem língua estranha, mas cá fora está fofocando da vida dos outros, e a linguagem é totalmente ímpia, cheia de gíria, mundana, ainda vem dizer que é de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala que tem que ser uma linguagem sã e irrepreensível. O que é uma linguagem sã e irrepreensível? É uma linguagem que quem ouve vai falar assim: aquele ali realmente é homem de Deus, aquela ali realmente é mulher de Deus, porque até o linguajar é diferente. É um linguajar educado e um linguajar com grande sabedoria. Amados e queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas não se dão conta de que na realidade a doutrina ela importa muito na salvação. Tem pessoas que dizem que não, mas eu provo biblicamente que sim. A doutrina de Cristo, o ensinamento do Senhor. Tem pessoas que misturam o amar. Quando nós falamos a palavra amar, o que representa a palavra amar? É querer estar perto, é querer o melhor para aquela pessoa amada, é nós renunciarmos o que nós gostamos para agradar a quem nós amamos. Você ama a Deus realmente? Então renuncia o teu pecado. Você ama a Deus realmente? Então renuncia o teu eu. Você ama a Deus realmente? Então procura andar na obediência da palavra. Pessoas que dizem assim: mas nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas são palavras que pessoas que dizem amar o próximo aceitando o pecado do próximo. Porque quem ama, irmãos, o próximo, ele fala da doutrina, ele fala acerca do pecado. Olha, o pecado, se não houver arrependimento, leva para o inferno. Tem aqueles que dizem assim: mas Jesus certa feita disse que todo pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero te deixar uma palavra: que todo pecado é perdoado quando há arrependimento. E se meu povo que se chama pelo meu nome, né? Assim que está em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos maus caminhos, ou seja, abandonar o pecado, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei toda a sua terra. Talvez alguém possa dizer: o evangelista Josias, mas isso era no Velho Testamento. Mas no Novo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai. Ou seja, confessar é o quê? É se arrepender. Desculpa. É declarar-se pecador. É confessar. Perdão. É confessar para Deus os erros. É confessar para Deus os erros e pedir perdão e abandoná-los. Jesus, quando pregou e quando pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Apóstolo Paulo, ele diz, ele ensina a Tito o exemplo de boas obras. Ele diz: para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso quer dizer que quando nós fazemos o contrário, sempre vai ter alguém que vai apontar: lá, tal fulano diz que é crente, olha lá,
Está o linguajar dele mundano. Tal fulano diz que é crente, ele diz ser sincero, mas ele está no pecado. Tal pessoa diz ser servo de Deus, mas está brincando, está fazendo chacota com o nome de Deus, com a palavra de Deus, fazendo brincadeirinha. Tal pessoa diz que é servo de Deus, mas olha lá, fala numa doutrina que ele não vive. Irmã que diz ser missionária, mas está na praia lá de biquíni. Irmãos que diz ser pastor, mas está lá na praia lá de cueca, está sem camisa e diz que é servo de Deus, e diz que é servo de Deus. O diabo ele começa a apontar, irmãos, a verdade é essa. O adversário ele começa a apontar, mas quando nós não damos brecha, e quando nós buscamos a cada dia sinceridade com Deus, e quando nós estamos andando, perseverando na doutrina de Cristo, o diabo não vai ter, ou o adversário, ninguém vai ter nenhum mal que dizer de nós. Sabe por quê? Porque não vai encontrar brecha. Não foi assim com Daniel lá em Babilônia? Diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia, e os príncipes e os sátrapas procuraram de alguma maneira acusar, ter alguma coisa para acusar Daniel, mas Daniel não dava motivo, porque a vida de Daniel era uma vida de doutrina, santidade, era seriedade, era sinceridade, era uma linguagem sã e irrepreensível, era um homem que andava de acordo à vontade de Deus, e o Espírito excelente, o Espírito de Deus estava sobre Daniel. O que eu vejo nos dias atuais são pessoas dizerem que tem um Espírito Santo, mas parece que elas se esquecem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestade. O que nós temos que pregar é contra o pecado e não contra o pecador, porque pecador nós todos somos. Diz a Bíblia que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quando nós começamos a pregar contra o pecado, é tipo quando você tem, meu irmão, seu filho, a sua filha pequena, e você mostra uma tomada e diz assim: olha, não toca nessa tomada, não enfia o dedo nesse buraquinho, porque senão você pode tomar um grande choque, e dependendo da gravidade, você pode até morrer. Assim mesmo é quando nós falamos acerca da santidade, quando nós falamos contra o pecado. Olha, aquele pecado ali, ele conduz à morte espiritual e à morte física. Então começa a rejeitar o pecado. Cuidado, vigiai. Mas tem pessoas que não olham, não vê quando nós falamos contra o pecado dessa maneira. E as pessoas acham que nós estamos pregando contra elas. Eu quero deixar mais uma vez claro, não estamos pregando contra pessoas, estamos pregando contra atitudes. Atitudes que tem que ser refeita, tem que ser revista, para que nós possamos voltar a cada dia ao primeiro amor, para que nós possamos resgatar a palavra de Deus, e a palavra de Deus possa estar no nosso coração. Como diz o salmista Davi diz assim: a tua palavra escondi dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Que possamos a cada dia observar e andar na doutrina, mostrando incorrupção, mostrar seriedade na palavra, sinceridade para com Deus e uma linguagem sã e irrepreensível, para que nós possamos ser completos. Como diz o apóstolo Pedro, ao qual foi inspirado pelo Espírito Santo, e no capítulo 1 de 1ª Epístola de Pedro, no versículo 13 ao 16, ele diz assim: portanto, cingindo os vossos lombos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu pelo Senhor Jesus Cristo. Não andeis, pois, como andáveis na vossa ignorância, no tempo da vossa peregrinação, mas como é santo como aquele que vos chamou. Sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, amados e queridos irmãos, possamos a cada dia andar de acordo à vontade de Deus, possamos a cada dia andar de conformidade à doutrina do Senhor, possamos a cada dia andar de acordo com a vontade do Pai, que possamos a cada dia nos encher da presença do Espírito Santo, e que possamos ser exemplos de boas obras essa que vinha através da nossa vida ser o nome do nosso Deus glorificado, para que as pessoas possam ver e pelas nossas atitudes falar melhor testemunho por nós, para que as pessoas possam dizer: eis ali um servo de Deus, onde houve uma verdadeira mudança, eis ali uma mulher de Deus, onde houve uma verdadeira mudança. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa abençoar o vosso lar, a vossa família, que Deus possa abençoar as vossas vidas a cada dia, no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.